Bom dia, pessoal do primeiro ano. Como vocês estão? Espero que sejam todos bem, fazendo as atividades, tirando as dúvidas quando elas surgem. Então, vamos lá para a aula de hoje. Como vocês podem ver, hoje nós vamos discutir sobre ainda a Idade Média, mas nós vamos falar um pouco mais sobre a questão de como funcionava a economia e a sociedade de um modo geral, porque esse assunto é bem intrínseco um com o outro, né? Na aula passada nós havíamos estudado sobre como funcionava a questão da suzerania e vassalagem. A gente viu como que o rei foi perdendo a sua força nesse momento, não que ele deixe de existir, mas com tantos suzeranos e vassalos, o poder centralizado na mão dele não tem tanto mais sentido, porque a vida ali agora é fechada no feudo. Então a realidade do feudo é a realidade daquelas pessoas. Então o que o rei quer lá fora não importa. Muitas vezes nem vai chegar naquele feudo mais distante. Se antes já não chegava, imagina agora que se você tem uma sociedade muito mais fechada ali nos seus feudos. E algo que eu não sei se ficou muito claro, né, na aula passada, mas quando a gente fala de feudo, não é só um castelinho, uma terrinha pequena, não é uma casinha, não é uma mansãozinha. Mas a gente está falando de, por exemplo, a Aparecida de Goiânia inteira, como se fosse só um feudo, metade da Goiânia, de Goiânia outro feudo. Eram terras extremamente extensas, umas mais curtas que outras, mas terras grandes o suficientes para você dividir em diversos mansos, né, em diversos territórios, em que muitas vezes as pessoas que moravam ali dentro nem se encontravam. Às vezes você precisava de dois, três vassalos para tomar conta ali de fato, porque a terra era muito grande. Então, sempre com isso na cabeça quando a gente vai falar de suzerania e vassalagem, de Idade Média e principalmente de feudos. Não era um território pequeno, eram territórios vastos e com um poder principalmente descentralizado, na mão principalmente dos senhores feudais. É claro que quando eu falo senhor feudal é a alta nobreza, né? Não é só simplesmente o rei ou só o suzerano. Bem, partindo para a economia agora, eu acho que é algo que até é meio óbvio, né? Se a gente for pensar um pouco mais. A questão do comércio, ele se torna amonetário, né? A base do escambo, ou seja, a base de trocas. Se vocês lembram lá da biologia, esse A antes significa não, né? É o sem dinheiro, então sem lucros. Porque as pessoas estão ali morando agora na fazendinha, né? Estão ali no field. Você não tem essa troca tão intensa mais entre povos, né, dentro da cidade, visando lucro. Então você não vende mais um grão, você agora troca. Você troca entre as próprias pessoas dentro do feudo, com o feudo dos vizinhos, mas isso vai acontecer mais pra frente, mas principalmente dentro dos feudos. A venda, né, ela vai ser a base da troca. Então vai ser 2 grãos de feijão por 1 grão de lentilha, não sei, uma vaca por 2 bezerros. Enfim, isso variava. Não era uma moeda fixa, essa aqui é a questão. Era a base de trocas, sem lucro, porque não tinha nem sentido você ter esse lucro, né? A principal atividade econômica seria a agricultura, sobretudo de subsistência, porque, como eu disse, você não visava tanto lucro, né? Então era só a sua, de fato, existência. É claro que os servos, sobretudo, eles produziam em excesso para os senhores feudais, para o suzerano, né? Porque ele ainda assim, ele tinha mais poder, quem tinha mais grãos, quem tinha mais bens, de fato, era uma forma de riqueza também. Então, tudo ali era produzido para os senhores feudais, porque era uma forma de poder e era uma forma de existir também, porque você vivia ali do que você plantava. Então, se eu plantava só milho, eu viveria só de milho, a não ser que eu fizesse uma troca ali com o vizinho. Então, dessa forma, o senhor feudal ele acabava saindo no lucro, porque as pessoas estavam ali debaixo sobre ele e sempre produzindo. Mas daqui a pouco a gente vai ver mais sobre a obrigatoriedade que os servos tinham ou não em relação ao senhor feudal. Indo para a sociedade agora, a sociedade feudal ela é o que nós chamamos de sociedade estamental, onde não há uma mobilidade social. Ou seja, se você nasceu servo, se você é filho de servos, você também vai ser servo. O seu filho vai ser servo. O seu tataraneto, o seu tatara vai ser servo. Se você é da nobreza, não importa o que aconteça, você vai continuar da nobreza, você tem um sangue real. Certo? Então sempre essa ideia, a ideia de estamentos,
A palavrinha aí para você lembrar, uma frasezinha, uma sociedade estamental é como está, fica. Diferente de hoje, por exemplo. Se a gente aqui está uma situação econômica não tão boa, né, classe média, se a gente juntar dinheiro a vida inteira, ganhar na loteria, sei lá, um parente distante muito rico morrer e deixar o dinheiro para você, você consegue se tornar rico da noite pro dia, né? Ou com o tempo. Mas aqui não importava o quanto dinheiro você juntasse. Você sempre seria ali dessa casta, né? desse estamento em que você pertencia. Nós temos aqui basicamente três estamentos, né? A sociedade ela é dividida em três. Nós temos o clero no topo, porque a igreja, a gente sabe que a influência era muito grande, então o que a igreja dizia era lei, sim. Né? Abaixo nós temos a nobreza, então suzeranos, vassalos, lembrando que ambos eram da nobreza. Então aqui entra duques, condes, cavaleiros, né, da alta cúpula. E nós temos também os servos lá na base, né, que são trabalhadores de todas as instâncias, e eles eram 80% da sociedade. É claro que aqui no topo ainda do clero a gente pode ter até o rei, mas a gente não costuma ver isso, né? Quando você pega um livro didático, imagens, é comum a gente não ver a figura do rei lá em cima, porque, como eu disse, o poder do rei era descentralizado. Embora ele tinha um poder maior, o poder supremo, na prática ele não tinha essa força toda. Então a gente divide assim, clero, nobreza e servo. Lembrando que a gente vê, é uma pirâmide, porque quem está no topo tem mais poder, e é mais fino porque é a menor quantidade de pessoas. E a base é quem tem a maior quantidade de pessoas e menos poder. Então, fácil. Sociedade estamental, como está, fica. Não há mobilidade. Essa imagem aqui está mais detalhada com o nomezinho sobre o que é. Mas eu vou enviar um texto para vocês, né, falando sobre sociedade estamental, para deixar isso mais claro ainda. Nós vamos ver que é fácil. E a gente pode pensar, mas as pessoas simplesmente aceitavam isso, né? Eu vou ser servo a vida inteira, eu nunca vou brigar por isso. Vai ser sempre assim? Bem, vamos ver então como funcionava essa questão. Como eu falei, né, a igreja tem uma influência muito grande sobre as pessoas. Então tem uma frase muito interessante de um cara chamado Adalbert Mundlaum, que era um bispo e poeta francês. E ele vai escrever essa frase aqui, que vai dar o tom de como funcionava a sociedade medieval. Abre aspas, né? Então, a casa de Deus, que parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem, outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Então, olha só, tem duas partes. No primeiro momento, ele fala aqui sobre as três divisões que a gente acabou de ver. Então, uns rezam, ele está falando do clero. O clero, então, ele é responsável pela espiritualidade do filme. Ele, embora ele tenha poder, a função dele não é mandar, não é criar leis, é rezar. Outros combatem, então ele está falando dos senhores feudais, suzeranos, vassalos, o rei, porque diferente da ideia que a gente tem de reis ali, dos reis franceses, já no início da Revolução Francesa, aqui nós temos reis completamente diferentes, né? Senhores feudais completamente diferentes, porque eles guerreavam, eles iam à frente. Então, toda batalha que tinha, eles não mandavam só os soldados para morrer e ficavam lá, né, sentados no seu troninho só comer. Não, eles iam para o fronte, eles guerreavam. E outros trabalham. Então, esses são os servos. Os servos trabalham e vão ali trabalhar sempre. Então, a ideia está estabelecida aqui. Não foi um Zé Ninguém que falou isso. Foi um representante de Deus aqui na Terra. Então, por isso era seguido, era sagrado. Você ser servo e trabalhar a vida inteira não é só porque você deu azar de ser filho de servo, mas é porque Deus quis. Então, você trabalha para cumprir a vontade de Deus. E todos os três, né, são conjunto, eles são uno e não se separam, porque é a sociedade. Assim está, como está, fica. Né? Então, a obra de uns permite o trabalho dos outros dois. E cada qual, por sua vez, presta o apoio uns aos outros. Ou seja, enquanto o servo trabalha, a galera que está acima vive. E é isso. A gente não precisa trabalhar, a gente não precisa pagar imposto. Tudo aí vai cair nas costas dos servos. Para a gente fechar essa aula, então, vamos entender quais eram as taxas e impostos que os servos eles tinham que pagar e o trabalho que eles tinham que fazer. Eu acredito que eu já deixei muito claro para vocês na aula passada que o servo ele não era um escravo.
né? Ele escolhia estar ali no feudo porque ele buscava proteção, ele buscava um abrigo. Mas isso não saía de graça, né? Ele trocava por trabalho. Então, o Sr. Feudal ele não obrigava você a trabalhar, mas para você se manter ali você tinha que trabalhar. Simples assim. Então, existiam diversas taxas impostas para você pagar. Então, não bastasse o cara ser um servo e ser a vida inteira servo, ele ainda se ferrava mais com os impostos. Vamos tentar entender quais eram. A gente tem aqui a talha, que é 1/3 do que era produzido no manso servil. Então, olha só o que é isso. O senhor feudal, ele talha, ele pega tudo que você produzir no manso servil. O manso servil seria a área onde os servos eles plantavam para si. Lembra que eu falei da subsistência? Ele plantava para si, para trocar e tal. Então, o senhor feudal ia lá e abocanhava um pedaço do que ele produzia. A gente tem a corveia, que era a produção do senhor feudal por 3 dias. Então, a gente tinha 7 semanas. A gente tem 7 dias na semana. 3 ele trabalhava no manso servil. 3 ele trabalhava nas terras do senhor feudal, ou seja, tudo que era plantado nesses 3 dias era para o senhor feudal e nada ia para você. E um dia era para você rezar. Aquela ideia do domingo que a gente tem hoje. Então, isso era sagrado. Então, 3 dias você trabalhava para o senhor feudal, tudo ia para ele. Outros 3 você trabalhava para você, mas 1/3 ia para ele. Mas para você conseguir trabalhar, você precisava de ferramentas. Para você fazer um pão, você precisava de ferramentas. Você precisava de um forno. Você precisava de um negócio de soprar o vento. E o senhor feudal ia perder tempo? Não. Ele cobrava banalidade, que era você pagar para usufruir das ferramentas, do forno, de qualquer coisa ali do feudo. Então, para você conseguir trabalhar para ele, você tinha que pagar uma taxa ainda para usar as ferramentas do senhor feudal. Então, além de você não ter muito dinheiro, aliás, você nem tem ideia do dinheiro, né? O pouco que você produzia mal ia para você. E ainda depois que você morria, existia um chamado de mão morta, que é parte do que você produziu quando você morre não fica para sua família. Vai para o senhor feudal, porque você trabalhou ali a vida inteira, você está usando as terras do senhor feudal a sua vida inteira, então parte de quando você morre não fica para seus filhos, né? Porque eles não vão subir de vida mesmo, eles vão se manter ali, então vai para o senhor feudal. Então acho que com isso a gente tem uma boa ideia de como funcionava a sociedade e a economia. Estou mandando um texto para vocês sobre a sociedade estamental. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida entre no EL, me manda mensagem, né, no WhatsApp, e-mail, que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, tchau, tchau e até a próxima.